E a grande verdade é que, mesmo que muitos estejam falando que estamos vivendo tempos de avivamentos, com muitas aberturas de igrejas e com muitas manifestações tidas como espirituais, nós sabemos que a maioria disso que está acontecendo não é obra do Espírito Santo. A igreja ainda é leiga no que diz respeito ao Espírito Santo, ou ignorante, ou não possui um conhecimento profundo, ou uma aliança, ou um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. E por que falar sobre o Espírito Santo? A importância que o Espírito Santo tem na nossa vida, a importância que ele tem na igreja, ou na vida pessoal de cada cristão. O Espírito Santo é fundamental. O Espírito Santo não é um item, propriedade das denominações pentecostais, ou o Espírito Santo não é um mecanismo que atua em certos momentos do culto ou da vida cristã. O Espírito Santo é muito mais do que isso. O Espírito Santo é tudo que possuímos. Sem o Espírito Santo não há vida cristã. Sem o Espírito Santo não há evangelho. Sem o Espírito Santo não há ressurreição. Sem o Espírito Santo não há arrebatamento. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo não há nem vida. Porque quando Deus fez o homem no Éden, do barro, soprou na sua narina o fôlego de vida, soprou o Espírito para que ele vivesse. Tamanha era a importância do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, somos carnais, racionais, intelectuais, lógicos, e não vamos muito longe. Pastor, mas eu tenho um certo entendimento do que é Espírito Santo, com o movimento carismático, e isso nas igrejas protestantes, neopentecostais, pentecostais e até nas católicas, há o movimento carismático, o dom de línguas estranhas, o cair na unção, as profecias, visões, revelações, a manifestação muitas vezes do que o Espírito Santo, o suposto Espírito Santo traz, e se forma na área física. Temos visto isso, nós temos esse entendimento, mas o bem da verdade, que a maioria desses moveres e dessa obra carismática não provém do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais que nos dá a falar balbúcios incoerentes. É muito mais do que dons metafísicos. É muito mais do que arrebatamento de sentidos. É muito mais. O Espírito Santo é a natureza divina de Deus interagindo com o ser humano e, mais propriamente dito, com a igreja. A primeira obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E muito do que se vê são manifestações tidas como do Espírito Santo nesses dons proféticos e nessa bagunça generalizada com o título de avivamento e mover, onde não há renúncia do pecado, arrependimento, nem convicção, nem se arrependem do juízo, nem da justiça, nem do pecado. Então não podemos atribuir que qualquer movimento carismático é obra do Espírito Santo. Convence do pecado, da justiça e do juízo. O avivamento atual que eles pregam tem toda a manifestação visível de um avivamento, mas não tem a manifestação interna. Não há arrependimento. Os avivamentos de Jonathan Edwards, os pecadores caíam de joelhos,
chorando pelo seu próprio pecado. Então eu concluo que isso é obra do Espírito Santo, porque o Espírito estava convencendo o pecador do pecado. Hoje o mover não convence, incita o povo ao pecado. Então isso não procede do céu, não procede do Espírito Santo. Qualquer manifestação dita espiritual tem que ser pautada na palavra. E a palavra diz que o Espírito convence do pecado. E o Espírito desse século leva ao pecado. Então não é o Espírito Santo. O homem foi corrompido pelo pecado. O homem com o pecado se tornou imperfeito. E entrou nele a corrupção. E Deus declara isso: o meu povo é inclinado a se desviar de mim. Jesus vem e diz: vós homens sois maus. Então eu não tenho capacidade de em mim mesmo produzir bondade. Não há bondade em mim. Eu fui corrompido pelo pecado de Adão, que foi hereditário. É impossível produzir benignidade, bondade. É impossível, não há isso em mim. Então eu não posso cumprir a Bíblia, que é toda reta e toda justa, e eu sou torto pelo pecado. Agora o Espírito Santo em mim me faz reto. O Espírito Santo tira a natureza corrompida, coloca a divina, me capacita a andar pelos caminhos. Então o Espírito Santo é essencial para o cumprimento da palavra e dos mandamentos. Então a igreja, principalmente a igreja brasileira, que é da qual eu faço parte, se gaba de ser cheia do Espírito Santo, de estar em profundo avivamento, de estar alcançando as redes de TV, os canais de comunicação e todos os lugares, mas ela não tem conseguido produzir um cristianismo que obedece à palavra. Então eles apresentam a eles apostilas fundamentadas na sociologia, psicologia, ciências humanas, e leva a igreja a andar por aquilo, porque a igreja atual não tem condição de obedecer a palavra, porque ela não possui o Espírito da verdade. E o Espírito Santo é o único agente, é a única força, é a única inteligência, é a única fonte que pode dominar o caráter corrompido, monstruoso, degradante, execrável do homem. O homem é um ser que é capaz das piores atrocidades e orgias por causa do efeito do pecado no seu caráter. Não há psicologia, ciência humana, injeção, não há instituição que pode domar o chamado homem interior nosso. Não há nada, só há uma força: o Espírito Santo de Deus. Um dos frutos, um gomo do fruto se chama domínio próprio. A capacidade que o Espírito Santo nos dá de dominar a nós mesmos. Domínio próprio. Por quê? O homem corrompido sem Deus não consegue ter domínio de si mesmo. Por isso que há estupro, há violência, há morte, há brigas, contendas, suicídios, porque quando o interior e o caráter do homem é pressionado, é ativado, o homem perde o controle emocional, o controle do seu caráter. Então o homem é capaz de coisas que nós notamos e assistimos na sociedade. Quando há pressões, quando o emocional é desequilibrado, quando há distúrbios internos, ele perde o controle do caráter. Então ele é capaz de absurdos que se vê, que se assiste. Mas aquele que possui o Espírito Santo, possui essa dádiva, esse atributo, domínio próprio, a capacidade de autodomínio. Quando a ira vai se manifestar, o fruto do Espírito, não. Eu te domino, você não vai ser posta ao sol.
Quando a compulsão sexual toma os olhos, o coração, o Espírito Santo é ativado e você exerce domínio sobre aquilo. Quando a baixa estima, a ferida, a depressão, qualquer compulsão emocional quer sair do controle, o fruto chamado domínio próprio contém aquela área. Logo, o Espírito Santo é o formão. O Espírito Santo é a peça esculpidora do caráter. Ele toma daqui e dali, controla daqui aquela massa corrompida e vai formando ela à semelhança de Cristo, o Espírito Santo. Se eu não cumprir o maior mandamento da Bíblia, eu não me torno um cristão. Eu não sou salvo, eu não sou aceito diante de Deus. Dos tantos mandamentos que Ele deu, Paulo em Gálatas resume em um mandamento. E toda a lei se cumpre neste mandamento, a saber, ama o teu próximo como a ti mesmo. Todo o cristão está debaixo dessa lei. Todo evangélico está debaixo desse mandamento. O seu maior dever em vida, o seu maior dever na terra, é o maior mandamento, está aqui. Um dos maiores, juntamente com amar a Deus, ama o teu próximo. Se você não tem consciência disso, se você não tem executado isso, não tem vivido para isso, não tem se preocupado com isso, você está andando, trafegando por uma via perigosa. Você está andando por um caminho que beneficia ego, eu, carne e vida terrena. E está se esquecendo do que Ele te comissionou, te incumbiu, te delegou. Ama o teu próximo. Porque o amor que Deus requer que nós tenhamos para com o próximo não é o eros, amor carnal, erótico. Não é o filéus, amor fraternal de irmão. Ele quer o ágape, o amor incondicional. Não há condições para eu amar aquela pessoa, beneficiá-la, ajudá-la. É ágape, é incondicional. Eu a amo independente do que ela tem ou possa me oferecer. Este é o tipo de amor exigido aqui em Gálatas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E esse amor só pode ser dado, recebido, só pode ser tido por Deus. Só Deus tem esse amor. Só que Ele transfere a nós através de quem? Romanos 5:5. E o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que produz o amor ágape em nós. É impossível eu amar um presidiário que eu nunca vi. É impossível eu amar alguém que me ofendeu, alguém que me criticou. É impossível eu amar aquela pessoa odiosa, ruim. É impossível. Agora, por intermédio do Espírito Santo, Ele me dá essa condição. Ele me dá amor suficiente para amar aquela pessoa. Como é que tantos cristãos estão se gabando de serem cheios do Espírito Santo? Só porque eles oram muito em línguas, profetizam, pregam com seus ternos caros e os seus hotéis e os seus salões de luxo, manifestam situações pirotécnicas, dizem ser o Espírito Santo, mas não há amor pelas ovelhas. Não há amor pelos perdidos, pelos pobres. Então isso não pode ser obra do Espírito Santo. E não é obra do Espírito Santo. O evangelho que é pregado, que é ensinado, que é recebido, que é inserido, lançado sobre a sociedade atual, é um evangelho egoísta. A minha bênção, o meu carro, a minha casa, o meu casamento, o meu dízimo. Um evangelho que beneficia o ego e o eu e a vida pessoal,
quebrando a maior lei evangélica, que é amar o próximo. Então eu não posso acreditar que essas denominações e esse cristianismo atual é produto da obra do Espírito Santo. Não é. Sem o Espírito Santo não há ministério na igreja. Sem o Espírito Santo não há como você exercer um cargo na igreja. Todo mundo que deseja um ministério de êxito, e seja ele os tantos que a igreja possui, no louvor, na pregação do evangelho, no resgate às almas perdidas, nas manifestações de cura, e todo o ministério que o Espírito traz dos dons e dos ministérios eclesiásticos, só se pode ser obtido, manifestado e exercido mediante ao Espírito Santo. Ninguém deveria ter, e ninguém pode ter um ministério sem antes ser cheio do Espírito Santo, sem ser capacitado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus diz aos discípulos em Lucas: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto o Espírito Santo vos encha, vos capacite, vos prepare. O que Jesus estava dizendo? Não comecem nenhuma obra, não abram nenhuma igreja, não preguem, não evangelizem, não exerçam cargos, não cantem, não façam nada até que o Espírito Santo desça sobre vocês primeiro. Por que, Jesus? Porque toda obra que for feita sem o Espírito Santo não terá valor, não terá êxito, não será triunfante. E ser-me-eis minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. Primeiro ele diz assim: eu vos darei poder para testemunhar de mim em todos os confins da terra. Agora, sem o Espírito Santo, o que é que eu vou testemunhar? Eu não posso testemunhar caráter transformado, eu não posso testemunhar amor ágape ao próximo, eu não posso testemunhar o cumprimento e o andar nos caminhos do Senhor, pois o Espírito Santo ainda não veio sobre mim, me regenerando, me dando amor, me instruindo e me dando poder para testemunhar. Então não posso testemunhar. Quanta gente quer ter ministério, ou abre ministério, ou exerce ministério seco e vazio. Estão ministrando o eu, o ego, o homem, a ciência humana, a psicologia, a intelectualidade. Estão dando alma, enquanto deveriam dar poder, deveriam dar unção. Porque qualquer ministro do evangelho ou louvor pode produzir qualquer mecânica teológica linda, ou canções e vocais lindo, mas deixa eu te dizer, se o fogo de Deus não sai da boca de tal ministro, é tudo irrelevante. Pastor, como é que esse povo então está exercendo tanta coisa, se o Senhor disse que não tem o Espírito Santo? Estão exercendo na carne, estão exercendo no braço, estão exercendo na força. Mas Zacarias 4:6 diz: não por força nem por violência, não por força nem por violência, nem um atributo, artefato humano, nada disso resolve, nada disso é necessário, nem por força, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Toda a força da ONU, todos os tratados de paz, toda a força intelectual, psicológica, toda a força bélica, todo o ouro, todo o dinheiro, todo o recurso tecnológico não adianta de nada, não serve. Só
o meu espírito. Só o poder divino te revestindo, só o fogo de Deus. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre Atos, sobre os apóstolos, Pedro saiu então cheio do Espírito Santo e pregou o seu primeiro sermão. A Bíblia diz que ele ganhou 3.000 almas para Jesus. Qual foi o êxito de Pedro? O que qualificou um analfabeto, um pescador? O que? Pedro foi cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível exercer um ministério. É impossível ter êxito. E quando eu digo Espírito Santo, eu não digo essas manifestações esquisitas, bizarras, que acontecem nas igrejas neopentecostais, norte-americanas e brasileiras. Esses moveres e essas unções ridículas, que não alcançam o pecador, não glorifica a Cristo, não tem efeito contra Satanás. Mas eu estou dizendo da pureza do Espírito Santo, da regeneração e da capacitação extra-humana que nos é dada. O Espírito Santo é tão importante, olha o que eu vou falar. Nem Jesus começou o ministério sem ele. Nem Jesus Cristo. Antes de começar o ministério, ele vai ao Rio Jordão para ser batizado. E encontra João Batista batizando. João Batista olha ele e diz: eu que preciso ser batizado, e tu que vem a mim? Tu que vem a mim? Ele diz: calma, João Batista, necessitamos cumprir toda a justiça de Deus. Então João Batista batiza a Jesus no Rio Jordão. E quando ele o batiza, a Bíblia diz: e veio o Espírito Santo do céu como uma pomba branca e pousou sobre Jesus. Logo depois ele dá início ao seu ministério. Nem o próprio Jesus negligenciou o Espírito Santo, quanto mais a nós. Nem o Verbo de Deus encarnado, nem o Filho de Deus que veio de uma virgem, nem aquele que enfrentou o diabo e venceu lá no deserto depois de 40 dias de jejum, nem ele, quanto mais nós, miseráveis pecadores. Toda a nossa obra e trabalho que foi feito pela carne, pelo intelecto, pela razão, será queimado no julgamento, porque é palha, é feno, não procede do céu. Daí a importância do Espírito Santo. Não fale nada, não pregue, não evangelize, não ore por enfermos, não queira expulsar demônio, não queira qualquer ministério sem antes possuir o Espírito Santo, sem antes ter comunhão profunda com o Espírito Santo, sem antes ter relacionamento com o Espírito Santo, sem antes ser regenerado pelo Espírito Santo, tratado no caráter pelo Espírito Santo, sem antes obedecer os mandamentos, porque ele te capacitou primeiro. Não faça. Primeiro, busque o Espírito Santo. Grandes derramar do Espírito Santo aconteceram mediante a profundo arrependimento, lágrimas e dor pelo pecado. Se você olhar na história, desde Atos, porque os apóstolos pregaram a mesma coisa: arrependei-vos e credes no Evangelho, para que venham sobre vós tempos de refrigério. Quando o povo se deparava com o pecado, quando o povo se convertia, chorava pelo pecado, gemia, o Espírito Santo então vinha. Essa é a única forma de termos a plenitude do Espírito Santo. Então cumprir todos esses mandamentos e tantos outros, e ter assim uma vida cristã saudável, poderosa e salva. Amém.